Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao programa da Verdadeira Educação Sergipana. Você já percebeu como a comunicação virou um campo de disputa? Hoje, algoritmos decidem o que a gente vê, enquanto grandes corporações transformam informação em mercadoria. E isso afeta diretamente a nossa vida, porque quanto poucos controlam o que chega até nós, a democracia se fragiliza. É aí que entra a importância da regulamentação das mídias digitais. Garantir diversidade de vozes, exigir responsabilidade e trazer mais transparência. Só que esse debate não pode ser feito separado do avanço da inteligência artificial. Ela facilita, aproxima, resolve tarefas em segundos, porém amplia desigualdades, precariza o trabalho e vigia cada passo nosso. Motoristas, entregadores, professores e jornalistas vivem essa contradição diariamente. A tecnologia promete autonomia, no entanto, entrega insegurança. E qual a importância do jornalismo nesse contexto tão nebuloso? Justamente ser a trincheira da cidadania, porque é nele que a sociedade encontra defesa contra fake news, manipulações e abusos de poder. É nele que as vozes silenciadas ganham espaço e onde se garante o direito de todos a uma informação confiável, condição básica para participar da vida democrática. Mas como garantir isso se a PEC do diploma, que restabelece a formação superior específica, fortalece a profissão e assegura informação confiável para a sociedade, ainda patina em Brasília? Essa indefinição enfraquece a categoria e deixa espaço para o improviso. E junto dessa luta, há outra que não podemos deixar de lado: a valorização do piso salarial da categoria. Porque dignidade e conhecimento precisam andar de mãos dadas. Para discutir essas questões, nós vamos entrevistar hoje a jornalista e vice-presidenta do Sindijor, Elisângela Valença. Então, fique com a gente. Está no ar o Entrevista em Tese. E é nesse contexto que o nosso quadro Direito é Seu se fortalece, trazendo informação e defesa para os trabalhadores da educação. Porque comunicar também é garantir direitos. E você vai ver agora. Queridos professores, queridas professoras, a escolha errada na averbação pode custar 13 anos de sua vida. Professores e professoras devem redobrar a atenção ao decidir onde averbar o tempo de serviço, principalmente se já atuaram em redes públicas de outros estados. Nem sempre transferir esses períodos para o INSS ou para o estado de Sergipe é o melhor caminho. Sem planejamento, você pode usar períodos que seriam mais vantajosos em outros regimes de previdência. Um exemplo: uma professora com 30 anos de trabalho em um município e 50 anos de idade não conseguiria se aposentar pelo INSS em 2025, provavelmente em 2027. E se ela entrar no magistério estadual em 2026, sem qualquer planejamento de uma averbação, só se aposentará aos 75 anos. Com o planejamento jurídico, parte do tempo pode ser averbado no Estado, permitindo 2 aposentadorias aos 62 anos.
no INSS e no Estado, reduzindo em 13 anos a espera no serviço estadual. A orientação é procurar o setor jurídico do Sintese antes de tomar qualquer decisão. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Em cartaz no Cine Resistência de hoje, o documentário Em Busca da Verdade. O filme reúne os principais trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais, revelando as graves violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura civil-militar de 1964. Com relatos, documentos e investigações, o documentário reconstrói memórias silenciadas e reforça a importância da justiça histórica. Este material está disponível gratuitamente no YouTube. Não deixe de ver. Vivemos um tempo que a comunicação deixou de ser apenas notícia e se transformou em encenação, muitas vezes apresentada como entretenimento, que oculta ou distorce a realidade. Neste cenário, discutir a regulamentação das mídias digitais, impacto da inteligência artificial, fortalecimento do jornalismo com a PEC do diploma e a luta pelo piso salarial não é detalhe, é a pauta central da democracia. Por conta disso, vamos começar agora com a vice-presidenta e recém-eleita do Sindicato de Jornalistas de Sergipe, Elisângela Valença. Boa tarde, companheira Elisângela, seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde todo mundo. Lembrando aqui, Elisângela, vocês já conhecem que ela também faz parte do Sintese, da assessoria de comunicação, trabalhamos juntas e ela aparece aqui no TV Sintese como a nossa repórter e aí está na função de vice-presidente e vai falar um pouco sobre comunicação aqui pra gente. Elis, pra gente começar, no início aqui da nossa escalada, do nosso programa, nós falamos sobre regulamentação das mídias digitais. Muita gente confunde o tema com censura. Como desfazer esse equívoco e, na sua opinião, qual a importância desse debate para a sociedade? Então, regular as mídias digitais, ela está muito longe de censura. Completamente pelo contrário, é garantir justamente a liberdade de expressão, liberdade de pensamento e, mais que isso, proteger a democracia. Porque regular as mídias, regular os meios de comunicação, os veículos, é uma forma de garantir proteção para a sociedade, de garantir responsabilidade, responsabilização pelas coisas que acontecem. Porque muita gente confunde liberdade de expressão com poder dizer o que quiser, a quem quiser, da forma que quiser. E não é nada disso. Né? Liberdade de expressão é você poder professar sua fé, é você poder falar sobre suas ideias, tudo, mas desde que não seja crime, gente. Né? Então, assim, regulamentar as mídias, regulamentar as redes sociais, nada mais é do que proteger a sociedade. Exato. Já que estamos tratando de tecnologia, a inteligência artificial ela tem sido celebrada como um avanço. E aí, no entanto, ao mesmo passo, a gente já vê os trabalhadores sentindo na pele a precarização. Então, na sua visão, como equilibrar inovação e dignidade para que a modernidade não signifique exploração? Bom, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que modernidade boa é aquela que liberta, não a que escraviza. Então, a inteligência artificial, ela chega principalmente para a comunicação como uma ferramenta de trabalho, assim como uma câmera, um microfone, um gravador. E como ferramenta de trabalho, ela não vai substituir o jornalista, ela não vai substituir o trabalhador. Porque a gente teve a máquina de datilografar que sumiu de cena, veio o computador, a gente teve os gravadores de fita, que foram substituídos pelos gravadores MP3, depois veio o celular, outros equipamentos que foram facilitando a vida da gente. Assim mesmo, a inteligência artificial, não adianta pensar que vai substituir um trabalhador, um jornalista, um profissional formado, por uma pessoa que não tem formação nenhuma, porque o ChatGPT vai fazer.
Não vai fazer. Porque primeiro você tem que saber comandar a inteligência artificial e avaliar o que recebe dela para poder você ter um bom resultado. Então, a inteligência artificial, ela entra como uma ferramenta de trabalho e não para substituir o trabalhador. E aí a gente vai para o nosso próximo ponto de pauta, né, que é a respeito da PEC do diploma, que ela ainda está ali em andamento, né, segue em andamento em Brasília e provoca diversas opiniões. O que está em jogo, Elis, quando a gente fala que é necessário que o jornalista tenha uma formação superior, ou seja, que a pessoa, para ser jornalista, ela tem que passar pelos bancos da universidade, pelo curso de jornalismo e ter um diploma. E como esse tema, ele não é um tema só para nós aqui da comunicação, ele deve ser visto como um tema de interesse público. Por que esse tema deve ser de interesse de toda a sociedade? Porque o que está em jogo, Luana, é justamente a proteção da democracia, né? E só por aí já torna isso como um assunto de interesse público. Porque quando você tem, como eu já falei, né, o jornalismo ele continua tendo método, ele continua tendo técnica. E esse método, essa técnica, passa pela responsabilidade, passa pela ética, passa pela proteção da cidadania. Porque a partir do momento que você tem um jornalista bem formado, um jornalista responsável, ele vai apurar as informações de forma ética. Então, aquilo que você vai receber um conteúdo correto, bem apurado, que vai permitir que você, espectador, você que está em casa, está acompanhando as notícias, está lendo os jornais, você forme a sua opinião de forma independente, que você forme sua avaliação de forma independente, que vai proteger a sociedade e não ser vítima de fake news, que tanto tem provocado tantos problemas, né? A gente vê ressurgimento de doenças que já estavam controladas com vacinas, a queda de vacinação, e crimes, violências acontecendo por causa de uma fake news, uma notícia falsa que saiu, né, que acaba atingindo as pessoas. Então o que está em jogo justamente é a proteção da nossa sociedade. Por exemplo, uma coisa que aconteceu recentemente, lá na porta do meu condomínio. Eu estava fazendo alguma coisa na cozinha, ouvi um barulho de uma pancada forte, quando olhei o poste da frente do condomínio caindo e um ônibus dando uma ré. O que foi que aconteceu? O ônibus bateu no poste e o poste caiu. Né? E assim, eu admito que eu fiquei com um pouco de preguiça de ir lá na frente do condomínio saber o que foi, mas aguardei passar um tempinho, aí liguei pro porteiro, liguei pra portaria, perguntei o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? O motorista que vinha dirigindo o ônibus, ele passou mal na direção e acabou batendo no poste. Ninguém se feriu, ninguém morreu, graças a Deus, foi o dano material, né? O poste caiu, duas ruas ficaram sem luz, o meu condomínio ficou sem internet, mas graças a Deus, assim, não teve feridos, nem mortos, nem nada. E aí, mais pro meio, isso foi no final da manhã, mais pro meio da tarde, eu zapeando no Instagram, acabei vendo uma postagem desses perfis, se dizem noticiosos, né? O dono do perfil postou a foto do ônibus, o poste caído, o ônibus batido, o poste caído, e a única coisa que tinha no texto era: ônibus bate em poste e ônibus bate e o poste cai na rua, no meio da rua. Era só isso que tinha de informação. Aí eu fui olhar os comentários. Nos comentários aí tinha uma moça falando: é isso que dá, a prefeitura emitir licença para essas empresas com ônibus velho. Aí o outro diz: faltou freio. E assim, foram algumas coisas pontuais, criticando a prefeitura, criticando a SMTT, mas a maioria dos comentários simplesmente atacando o motorista. Dizendo: isso é o motorista responsável, isso é o que dá, esses motoristas ficam andando em velocidade, o motorista foi responsável, se uma criança estivesse no meio da rua ia ser atropelada e tal. Simplesmente, assim, tinham mais de 100 comentários, todos atacando o motorista. E quando, na verdade, ele foi uma vítima da situação. Ele passou mal na direção, como qualquer pessoa poderia passar mal. E aí, você imagine, se alguém tivesse achado o perfil desse moço no Instagram, se tivesse achado o perfil desse moço nas redes sociais, o que é que não iria acontecer com esse rapaz? Isso ia escalar do virtual para o real, ia todo mundo desancar o moço nas redes sociais se achassem ele na vida real. Ia todo mundo para a porta dele: você podia ter matado uma criança, tal, não sei o quê. E aí, se caísse num linchamento popular, e esse moço ficasse, sei lá, acabasse vítima dessa violência, deficiente ou até morto?
entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa que você, com um jornalista bem informado, um jornalista que passou pelos bancos da universidade, que sabe do tamanho da responsabilidade que ele tem, que com uma coisinha de 5 linhas e algumas palavras, você pode acabar destruindo a vida de alguém, de uma família inteira, isso não aconteceria. Elise, para encerrar, vamos falar aí de uma luta que nunca sai da pauta. O piso salarial do jornalista. Como que você enxerga a importância dessa valorização para o profissional de jornalismo e como que essa valorização ela impacta até na qualidade da informação oferecida à sociedade? Então, um profissional valorizado é um profissional remunerado corretamente. Eu não vou nem dizer assim, muito bem remunerado. Um profissional remunerado corretamente é um profissional que vai conseguir pagar suas contas, não vai ficar com a mente cheia de problemas porque faltou pagar isso, pagar a escola, pagar o plano de saúde. Então vai ser um profissional que ele vai ter a mente tranquila para ele poder executar bem seu trabalho. Ele apurar bem a informação, ter tempo de procurar as informações necessárias, consultar as fontes necessárias, poder ter acesso a outros produtos de cultura, de informação, continuar evoluindo, estudando, se atualizando. Isso tudo impacta justamente na qualidade da informação que você recebe. E um profissional remunerado corretamente mostra que aquela empresa, pelo menos, está comprometida com a notícia, está comprometida com o seu público, em entregar um bom produto para o público que acompanha ela. Então, a remuneração correta de um profissional, ela acarreta nesses itens todos, entendeu? Desde a responsabilidade com o seu trabalhador, né? Que ele não é um colaborador, ele não está colaborando com você a aumentar seu lucro e sua renda, entendeu? Ele está trabalhando para você, ele está vendendo a força de trabalho dele. E você também, você remunerando bem o seu profissional, ele vai fazer um bom trabalho. Isso mostra compromisso com o público, compromisso com a informação, né? Então, assim, a batalha da boa remuneração está em várias categorias, como os professores, como outros profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, tudo. Então, assim, é uma coisa generalizada, infelizmente, a coisa do capitalismo está aí. Mas, assim, você remunerar bem um jornalista, remunerar corretamente, não precisa nem fazer muita coisa, mas remunerar corretamente é um compromisso com a notícia, é um compromisso com o público. Obrigada, Elise. Muito bom receber você aqui. Um debate importante sobre comunicação, porque não é só isso que a gente assiste, não é só televisão ou as notícias que a gente vê na internet. A comunicação, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e rege a nossa sociedade e conserva a democracia do nosso país. Então, espero que outras vezes você possa voltar aqui para a gente bater mais papo sobre comunicação. É só chamar. Muito obrigada. Agora preciso da sua atenção. Estamos imersos em uma era em que a comunicação já não se limita a transmitir fatos, mas se converte em narrativa fabricada, moldada para entreter, distrair e tantas vezes encobrir a essência da realidade. Neste cenário, refletir sobre a regulamentação das mídias digitais, o impacto da inteligência artificial, o fortalecimento do jornalismo com a PEC do diploma e a luta pelo piso salarial deixa de ser assunto restrito às categorias e passa a ser um debate sobre a própria democracia. São questões que atravessam a vida de trabalhadores, trabalhadoras e de toda a sociedade, porque tocam diretamente no direito de se informar, de participar e de existir com dignidade. Pense nisso. TV Síntese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.